Então, nós vamos preparar aqui hoje o nosso pãozinho Tostex. O famoso pãozinho Tostex. Como você pode fazer aí esse pãozinho tanto recheado, sem recheio? Quer rechear, a gente vai fazer ele já assando o recheado, depois se quiser rechear, né, na hora de comer. Então, é uma receita aí coringa para quem, né, quer um pãozinho no café da manhã, quer diversificar o café da manhã, para quem está fazendo low carb, né, como eu falei lá no grupo de desafios, tá? O maior sucesso nosso pãozinho, porque é uma forma também de diversificar a dieta. No decorrer da aula, eu vou falar um pouquinho, né? Vocês vão ver que é super simples, super prático. Mas o objetivo também que eu vou falar para vocês no decorrer da aula é sobre cada um dos ingredientes. Então, para quem já acompanha aqui sabe, né, que o objetivo aqui não é só trazer mais uma receita para vocês, é explicar sobre a função de cada um desse ingrediente, a transformação do alimento. Né? Então, quando a gente pensa aí na questão da parte de receita, não é só fazer uma receita, é como que você pode transformar aquele alimento, deixar ele mais saboroso, deixar ele mais, né, atrativo. Esse é o meu objetivo aqui. Penso, claro, na parte nutricional, né? Como é minha área, penso nessa parte nutricional, eu tenho que pensar na composição, por isso que a gente vai falar um pouco da composição desses ingredientes, que é um pãozinho muito nutritivo, dá muita saciedade, vocês vão entender o porquê, tá? E também, além de tudo isso, a questão da saciedade, a questão, né, de ser nutritivo, de ser rico em fibras, a gente tem que pensar também na apresentação, né? Então, a gente, né, eu vou fazer só uma panquequinha ou ovo no café da manhã, vou fazer do mesmo formato todo dia, não tem quem aguente por muito tempo, né? Então, todo o alimento, ele pode ser transformado em diversas formas de preparo, tá, gente? Então, para vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, deixa eu só tirar aqui depois para abrir a tela. E também para vocês aqui que vai acompanhar na nossa comunidade, por isso que eu estou aqui, né? Sempre estou olhando aqui para o pessoal aqui na nossa receita ao vivo no Instagram e também aqui na comunidade, né? Então, estou acompanhando aqui também na nossa outra câmera, que é para os alunos da comunidade NutriChef Funcional, que recebem nosso conteúdo de aulas gravadas, inclusive essas aulas ao vivo aqui, né? De toda sexta-feira, está lá dentro da nossa comunidade também. Então, estou transmitindo aqui nos dois locais, certo? Então, vamos lá para a nossa receita. Como eu falei, eu vou explicar sobre os ingredientes, eu vou explicar sobre a transformação, tá? Toda receita, deixa eu só abrir a tela aqui. Gente, quem não copiou os ingredientes aí, fiquem tranquilos que no decorrer da aula eu vou explicando para vocês, tá bom? Deixa eu só abrir aqui para ficar melhor, para vocês me verem, tá? Para a gente conversar um pouquinho mais. A Adélia, então, por aí, nossa aluna da comunidade, do programa NutriChef Funcional. Vão entrando, sejam bem-vindos, tá? Vou explicar um pouquinho sobre a nossa receita. Porque, assim, é uma receita clássica da nossa cozinha low carb, para quem já acompanha há algum tempo, já deve ter visto. Então, é uma receita super clássica que eu sempre faço. E, além dela ser clássica, é uma receita prática e o objetivo dela realmente é essa questão da transformação, tá? A gente transformar no modo de preparo. São ingredientes que nós utilizamos, geralmente ali na dieta, para fazer uma panquequinha, né, para fazer um omelete. E hoje eu trouxe ela aqui numa forma transformada, né, num preparo diferente. Então, é esse o objetivo também dentro da nossa gastronomia funcional, low carb. Não é simplesmente, né, só pensar no alimento, né, só pensar no alimento, nessa parte nutricional, é claro, nós temos que pensar, mas também na questão de apresentação. Assim como nós fizemos a nossa coxinha de frango com batata doce. Então, lá na receita de coxinha de frango com batata doce, que acompanhou, na receita, os dois ingredientes principais, os dois ingredientes base, é o frango e a batata doce. Ali, é claro, os outros temperos, mas os ingredientes principais eram dois, frango e batata doce. A massa tinha farinha? Não, a massa era com frango e batata doce e o recheio com franguinho temperado. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? O que eu quero explicar aqui para vocês com isso? É que a transformação do alimento. Se você pegar o frango e a batata doce, fazer um frango sem sal, ele grelhado ali meio esbranquiçado, só cozinhar a batata doce na água, né? Deixar também ela sem dar uma cor, sem colocar um tempero, deixar aquele prato branco, né? Um frango branco, uma batata doce branca.
e apresentar isso, né? Com o tempo você não vai conseguir nem olhar para a cara, né, do frango e da batata doce, como por exemplo que eu estou falando aqui para vocês. O que nós fizemos? Nós transformamos aquele alimento em um formato de coxinha, tá? Então, esse é o objetivo, é fazer essa transformação do alimento na parte de preparo. Não é só uma receita, né? Não é só, eu fui lá, vou lá aprender uma receita. Não é só me aprender a receita, é saber aprender a transformar o alimento, pensando na parte nutritiva dele, mas também na sua forma de apresentação. E isso conta muito, tá? Então, isso conta muito para ter resultado, para ficar mais leve, né? Para você fazer uma refeição aí que seja mais leve, que seja nutritiva e também que seja saborosa, certo? Então, vamos lá para a nossa receita. Eu já vou explicar as farinhas que eu vou utilizar no nosso pãozinho Tostex. Vou fazer alguns preparos aqui com vocês. Além do pãozinho também, eu fiz uma receita de catupiry low carb vegano. Então, também vou explicar para vocês sobre essa receita. Vão entrando, sejam todos bem-vindos. O objetivo da nossa live de sexta-feira, né, no Desafio Nutri Transforma, é justamente eu trazer aqui para vocês algumas receitas transformadas, né, das tradicionais, transformadas em uma versão mais saudável, mais leve, funcional, né? Então, o objetivo dessas receitas aqui, das mais variadas, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, já fizemos coxinha, já fizemos bolo churros, já fizemos bolo prestígio, já fizemos macarrão integral sem glúten, então uma variedade aí dentro da culinária, da gastronomia funcional e low carb que eu quero trazer para vocês. Dessa forma, o quê? Pensando na parte nutricional e também na parte de apresentação. Isso é muito importante, tá? No desafio Nutri Transforma de toda sexta tem esse objetivo aqui para vocês, transformar o alimento, a gente fazer essa transformação. Vocês não vão vir aqui aprender só uma receitinha não, tá? Vocês vão aprender sobre a composição, sobre a questão de saciedade, então na parte nutricional também. Beleza? Vamos para a receita. Eu vou explicar um pouquinho sobre os ingredientes que nós vamos preparar aqui. Vocês vão ver que são ingredientes, gente, super simples, super fáceis de encontrar. Eu falo, isso, será que ela vai fazer uma panqueca? Né? São os ingredientes que geralmente a gente utiliza ali para fazer a panqueca. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como você pode fazer um pãozinho, né? Um pãozinho aí para o teu café da manhã. Como eu falei lá no grupo, o pessoal está fazendo no café da manhã, está fazendo no café da tarde, até mesmo para o jantar. Então, esse pãozinho aí pode ser feito para qualquer refeição. Vou explicar também sobre a forma de armazenamento. Eu quero fazer uns 2, 3. Eu posso fazer e deixar na geladeira, depois só aquecer? Pode, eu vou explicar isso para vocês no decorrer da aula, tá bom? Então, vamos lá para a nossa lista de ingredientes do pãozinho, tá, gente? Então, nós vamos utilizar de ingredientes básicos do nosso pãozinho, um ovo, uma colher de sopa, anotem aí, mas para quem perder, depois, chegar depois, chegou atrasado, depois eu vou passar aqui para vocês também toda a descrição da receita, mas é muito simples. Um ovo, uma colher de sopa de farinha, se for fazer o pãozinho low carb, uma farinha low carb. Aqui eu vou utilizar a farinha de amêndoas, e também vou utilizar a farinha de coco. Vou explicar a característica de cada uma. Elas são diferentes na sua característica, eu já expliquei aqui uma vez. Então, elas são low carb, mas têm características completamente diferentes, tá? E também, se você quer fazer um pãozinho que ele não seja low carb, seja um pão funcional, você pode utilizar a farinha de grão de bico, que é a que eu tenho aqui, que é uma farinha que tem proteína vegetal, tem bastante fibra, tem um sabor suave nela, tem um saborzinho bem leve residual, então ela tem um sabor suave. A farinha de aveia também pode ser utilizada como uma farinha funcional, mas pensando na low carb, seria mais essas duas aqui, que é a farinha de amêndoas, a farinha de coco, a farinha de castanha, que poderia ser utilizada na low carb. Tá? E como farinha funcional, você pode utilizar de aveia, de grão de bico, você pode utilizar outro tipo de farinha também, tá? Desde que seja uma farinha rica em fibra, funcional com todos os seus benefícios, tá bom? Um ovo, uma colher de sopa de farinha, meia colher de café, aquela bem pequenininha, menorzinha, essa aqui é minha medidinha, tá com
fermento, tá? Então, é meia colher de café, só uma pontinha da colher de fermento em pó. A gente vai fazer um pãozinho, né? Então, o pãozinho ele vai crescer um pouquinho, vou precisar de fermento e sal a gosto. Essa vai ser a receita da minha massa. Mas não é só massa aqui que a gente vai fazer, nós vamos fazer também o recheio, tá? Já vou mostrar o recheio aqui para vocês. Vou falar um pouquinho sobre essas 3 farinhas que eu escolhi para a gente fazer o nosso pãozinho. A farinha de amêndoas, ela é clássica na culinária low carb, né? Ela é mais utilizada, que tem um sabor suave, que tem um sabor, né, uma textura neutra. Ela tem já a gordura, né, natural, então ela dá mais umidade, ela deixa a nossa massa mais úmida, não fica muito seca. Então ela é a clássica aqui da culinária low carb, a farinha de amêndoas, tá bom? Tem também aqui a farinha de coco, tá? Ela é considerada uma farinha com baixíssimo carboidrato, ela é considerada uma farinha low carb, mas ela é diferente na característica da farinha de amêndoas. Vou contar a diferença aqui para vocês. A primeira diferença é que a farinha de amêndoas, ela tem mais gordura, então ela deixa a nossa massa mais úmida, ela dá mais uma umidade à massa. Então, devido à quantidade de gordura, ela dá mais umidade. A farinha de amêndoas, ela tem um sabor neutro, tá? A farinha de coco tem o sabor característico do coco, né? Então, ela tem o saborzinho do coco. Eu utilizo a farinha de coco para fazer receitas salgadas também. Eu gosto particularmente. Então, eu utilizo a farinha de coco para fazer algumas receitas salgadas também, tá? A gente vai fazer aqui com ela junto. Então, a farinha de amêndoas, ela tem um sabor neutro, tem a textura neutra, tem mais gordura, então por isso que ela deixa a nossa massa mais úmida. A farinha de coco tem o sabor característico do coco, tem menor quantidade de gordura, então é uma farinha mais seca, ela não deixa a minha massa úmida e tem maior quantidade de fibras, tá? Vocês vão perceber, na hora de preparar o nosso pãozinho, eu vou fazer com as 2 farinhas para vocês verem essa característica diferente. Porque o que acontece? Muita gente me pergunta, eu posso substituir a de amêndoas pela de coco nas receitas? São características totalmente diferentes. A farinha de coco, a farinha de amêndoas, ela tem mais umidade, a farinha de coco ela é mais seca, vai precisar de mais líquido para a gente preparar, senão ela vai ficar muito seca. Então, são características diferentes, tá? Vocês vão ver aqui na forma de preparo. A farinha de grão de bico é uma farinha funcional que eu gosto muito, né? Nós fizemos aí nosso macarrão com a farinha de grão de bico, uma farinha funcional, rica em fibras, então também pode ser utilizada aí no preparo do nosso pãozinho. Farinha de aveia ou farelo de aveia também, que tem maior quantidade de fibras, pode ser utilizada aí no nosso pãozinho. Então, a farinha de grão de bico, diferente das outras farinhas, ela é uma farinha funcional. As outras, elas são consideradas mais low carb, tem menor quantidade de carboidrato, mas a farinha de grão de bico, ela entraria aqui tranquilamente na nossa receita funcional. Ela tem bastante fibras, tá? Tem proteína vegetal, então tem inúmeros nutrientes, certo? Nossas 3 farinhas que nós vamos utilizar: ovo, farinha, fermento e sal. Essa é a receita do nosso pãozinho. Outra coisa que eu vou falar aqui para vocês é a questão... Tem outras receitas de pães, tá? Esse aqui é o pãozinho Tostex, que é um pãozinho mais rápido, é aquele rapidez, né? Rápido 5, porque ele fica pronto em 5 minutos. Então, a questão também, que eu já falei para vocês, a transformação do alimento, é aprender a saborear e a testar novos sabores. Não adianta vocês quererem fazer um pão Tostex com essas farinhas low carb, com outros ingredientes, um pão rico em fibra, com proteína, com todos esses nutrientes, querer que seja um pão igual ao pão feito com a farinha refinada, né, com farinha de trigo. Vai ser totalmente diferente, a característica, a estrutura é totalmente diferente. Aqui a gente está falando de um pão super nutritivo, tá? Então, ele tem proteína do ovo, ele tem as fibras das farinhas, tem a proteína das farinhas, tem a gordura das farinhas, então ele é altamente nutritivo. A característica dele é totalmente diferente de um pão feito com farinha refinada e baixo valor nutricional, tá? Então, isso também que vocês têm que entender, né? A questão do valor nutricional, a característica é diferente, são sabores diferentes, tá? Achei que ia ser um pão igual um pão francês. Não, esse não vai ser um pão igual um pão francês, né? Esse aí, você come quando tem vontade, né? Porque essa característica são farinhas diferentes e são texturas diferentes, certo? Já vamos fazer o nosso pãozinho, eu vou mostrar aqui os recheios que nós vamos utilizar.
Esses recheios são os recheios assim, também coringa para você ter na sua geladeira, para preparar panquequinha, para preparar o tostex, né, para fazer qualquer lanchinho rápido, até uma crepioca. Então, são recheios ricos em proteínas que você pode deixar aí na geladeira, né, fazer uma quantidade, congelar um pouquinho, que nem a questão do frango. Então, são recheios aí que você pode deixar já prontinho, né? Aqui o frango e esses recheios podem ficar até 3 dias pronto na geladeira, tá? Então, o que eu vou fazer de recheio aqui para o nosso pãozinho tostex? Aqui eu tenho franguinho temperado, então desfiado, temperadinho, com passata de tomate, com orégano, se quiser colocar um cheiro verde, aqui eu não coloquei o cheiro verde, mas se quiser colocar um cheiro verde, uma azeitona, para também dar um tempero, tá? Então, você pode utilizar esse frango temperadinho. É um coringa que você deixa aí na sua geladeira para preparar os seus pãezinhos, tá bom? Outro recheio também bem proteico, tá? Que eu tenho aqui, para quem gosta, né? É o recheio de atum, tá? Atum em óleo, e eu drenei todo o óleo dele, então eu drenei todo o óleo, né? Tirei o óleo do nosso atum, coloquei aqui cebola, tomate, cheiro verde, então você pode temperar aí. Para quem gosta, também um recheio bem proteico, o atum. Carne moída refogada, você também pode utilizar para preparar o nosso tostex, tá? Então, a carne moída, você fez, por exemplo, no almoço uma carne moída, sobrou, já faz esse pãozinho para levar no trabalho à tarde, para comer no jantar. Então, pãozinho aí bem proteico, carne moída, carne desfiada, você pode utilizar, tá bom? E também, né, se você quer fazer, por exemplo, com o tomate, queijo, né, um recheio caprese, um napolitano, né, que é ali o tomate, né, com o queijo, você também pode utilizar, fazer com o tomatinho ali, né, o queijo, a questão do queijo, você tem que cuidar, né, para quem tem sensibilidade à lactose, quem tem sensibilidade ou intolerância a proteína do leite, tá? Então tem que cuidar porque ele é um alimento, né, alergênico para quem tem essa situação. Então o queijo aí vai ter que cuidar em relação a esses casos, tá bom? E aí para complementar, que a gente vai fazer o nosso recheio de frango com catupiry vegano. Aqui eu já fiz o nosso catupiry. Eu vou mostrar para vocês a textura dele, já vou mostrar aqui como que ele ficou. Na hora de preparar aqui o nosso recheio do frango, eu vou explicar sobre a receita do nosso catupiry vegano, tá? Feito com castanha. Então, é uma ótima opção também para quem quer diminuir aí a questão dos derivados de leite, que, né, nós sabemos que para algumas pessoas causa esse processo alergênico e que também, né, são compostos inflamatórios, tá? Então, esses derivados de leite, o catupiry, o queijo, né, catupiry, o requeijão, alguns derivados de queijo aí podem causar no próprio leite, né, esse processo inflamatório e, em alguns casos, nós precisamos aí evitar. Então, é uma excelente opção para quem quer diminuir, principalmente aí os derivados de leite, certo? Vamos preparar aqui a nossa receita. Então, a primeira delas, eu vou fazer com a farinha de... Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Vou fazer com a farinha de amêndoas. Vou fazer com a farinha de amêndoas, tá? Então, vamos preparar aqui. Dá para enxergar bem aí com os comentários? Dá para ver aqui na bancada? Dá para ver bem certinho aí? Dá para ver? Se tá os comentários em cima. Dá para ver? É melhor tirar os comentários? Assim ficou melhor, acho, sem os comentários, né? Gente, eu vou desativar os comentários aqui rapidinho, acho que ficou mais limpo, né, para vocês aqui visualizarem. Depois eu vou ativar os comentários para tirar as dúvidas, tá? Então, ficou aqui o pessoal aqui na comunidade também. Deixa eu só voltar aqui para a comunidade, tá? Só para ficar mais limpo, anotem aí as dúvidas que depois eu vou tirar aqui com vocês, tá bom? Então, aqui a nossa receita vai o ovo. Nossa, Nutri, mas parece uma receita de panqueca. Sim, parece uma receita de panqueca. Você pode fazer uma panqueca com essa receita, né? Uma panquequinha rápida. O objetivo é trazer aqui a forma de preparo diferente, transformar a forma de preparo, né? Porque é sempre panqueca, daí vocês acabam enjoando, não aguento mais comer panqueca, né?
aquela panquequinha ou é doce ou é salgado. Então, é transformar aqui o preparo, tá, gente? Ó, um ovo, uma colher de sopa de farinha. Depois eu vou fazer com a farinha de coco para vocês verem a diferença na textura que eu expliquei para vocês, tá? Vou colocar aqui o sal, né? Salzinho a gosto. E aí vocês têm duas formas de preparo, que eu já vou falar aqui para a gente fazer o nosso pãozinho, tá? Ó, salzinho, a farinha e o ovo. Receitinha de panqueca, numa versão pãozinho, tá? Bem bacana aí para variar o cardápio. Então, o objetivo também aqui da nossa cozinha funcional é simplificar. Por que as pessoas acham que tem que ser muito complicado? É simples, é só simplificar a forma de preparo, não precisa complicar, tá bom? E aí, deixa eu ver aqui no potinho. Então, ovo, uma colher de farinha, tá? Coloquei o sal e vou colocar meia colher de café, uma pontinha de colher de fermento, né? Que a gente quer que o pão, né, fique mais crescidinho e dê aquela consistência de pão. Então, vou misturar bem para diluir o fermento, tá? Ó. Misturei bem. Percebem que ficou uma massa bem líquida? É essa massa mesmo que eu quero, tá? Não é uma massa pesada, ela ficou uma massa bem leve. É essa massa que eu quero. Preste atenção agora na forma de preparo, tá? Se eu colocar toda a minha massa aqui no meu recipiente, essa dá uma porção individual, tá, gente? Essa aqui é uma porçãozinha individual. Você fazer café da manhã, quer fazer para a família toda, faz aí várias porções, faz cada um recheio diferente, essa é uma porção individual. Eu vou utilizar aqui, ó, uma cerâmica aqui, mais ou menos um pouquinho maior que a palma da minha mão, tá? Não sei quantos centímetros, ela é quadradinha, tem redonda, tem de vários formatos, tem dessa daqui que eu fiz o frango, ó, eu coloquei o frango quadradinha também, tá? Então tem vários formatos, se você não tiver desse, pode ser de plástico, tem essas redondinhas aqui também, qual você tiver aí, tá bom? E aí eu vou pincelar um pouquinho de azeite, só para não grudar a minha massa, ó. Tem uma porçãozinha, como eu falei, uma porçãozinha individual, tá? E aí eu vou pincelar aqui e vou colocar metade da minha massa, tá? Vou colocar aqui, ó, metade da minha massa. Não vou colocar, olha só o truque aqui. Se eu colocar toda a minha massa, ela vai, se eu colocar o recheio, ele vai afundar. Então, eu vou colocar metade da massa e vou fazer o quê? Vou fazer uma caminha. Ó, espalhei aqui, vou fazer uma caminha aqui pro meu recheio. Aí, essa metade da massa eu vou levar para, você pode fazer em dois locais. Aí. Você pode colocar no micro-ondas, 30 segundos mais ou menos, só para ela fazer uma caminha. Ah, eu não sou adepta a micro-ondas, não quero usar outros micro-ondas, às vezes não tem micro-ondas em casa, tudo bem. Você pode fazer na air fryer também, ou pode fazer no forno, só que o tempo é totalmente diferente, tá? Vou fazer no forno, você tem que olhar ali uns 5 minutinhos, até ela fazer uma caminha para o nosso recheio. Eu vou fazer aqui essa no micro-ondas, depois eu vou fazer uma na air fryer para vocês verem, tá? Então, eu vou colocar aqui 30 segundos. Enquanto isso, eu vou preparar para a gente fazer mais uma. E já vamos mostrar aqui que eu tenho algumas prontas para vocês. Rapidinho, vamos fazer a caminha, vamos colocar o recheio, volta para o micro-ondas e depois a gente vai finalizar o nosso tostex. Quem sabe que no micro-ondas ele fica meio esbranquiçado, né? Não fica legal. Por isso o nome tostex, que a gente depois vai finalizar ele, para deixar ele bem tostadinho, tá? Cuidado para pegar e sair bem quente, tá, gente? Muito cuidado. E aí ele fez, ó, uma caminha, ó, para o meu recheio, tá? Como eu falei, se eu colocar toda a minha massa e colocar o recheio vai lá para o fundo. Então, primeiro eu faço uma caminha, coloco o recheio, que eu quero que ele fique no meio, tá? Então, eu vou fazer essa daqui com recheio de atum. Aí eu vou colocar, como eu falei, vocês podem colocar o recheio que vocês quiserem. Tem carne moída, tem o frango, coloca o recheio que você quiser, tá? Ah, você pode fazer essa tostex também no formato doce, tá?
Então faz aí uma massa, em vez de colocar o sal, claro, né? Coloca ali uma canela, um xilitol, se quiser adoçar um pouquinho, mas se colocar uma canelinha nem precisa. O recheio pode ser uma banana, tá? Então você pode também fazer ele no formato doce. Ó, fiz a caminha, coloquei meu recheio, vou colocar o restante da massa, ó, coloquei o recheio, vou cobrir com o restante da massa, tá? Ó. Gente, ela não vai cobrir todo, ela vai ficar uns pedacinhos mostrando o recheio, e é isso mesmo, ele fica bem rústico, eu costumo falar, tá? Então ele vai cobrir aqui, não vai aparecer um pouco o recheio, como vocês estão olhando aí na tela, né? Ele fica o recheio, e aí essa massa ela vai cobrir e vamos finalizar ali no micro-ondas mais 1,5 minutos, tá? 1 minuto e meio para ela ficar bem firme. Então vamos voltar aqui. Com cuidado, tá? Muito simples, gente. Como eu falei, não precisa complicar. É só transformar aí o seu alimento, as suas farinhas, né? Cansou de comer panqueca? Vamos mudar a forma de preparo, vamos se reinventar. A gastronomia funcional é isso, a gente se reinventar aqui nas formas de preparo, fazer algo bem agradável e bem prazeroso. Quando termina ali, eu já vou mostrar para vocês o resultado. Vamos ver. Mais um pouquinho. Eu coloquei 30 segundos. Vamos ver aqui se alguém tem alguma dúvida enquanto termina de assar ali. Podem mandando aqui. Eu já vou mostrar para vocês o resultado. Eu já tenho aqui o resultado de uma. E a gente vai fazer uma também com recheio de frango com catupiry. Vou explicar para vocês como que eu fiz o nosso catupiry vegano, tá? Vamos ver. Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo, né? Muito fácil. A Vivi perguntou se pode dar para a filha de 1 aninho. Pode, Vivi, pode sim. Pode fazer sim. Pode fazer com uma farinha de aveia, por exemplo, também, que é bem nutritiva. Pode fazer sim, tá bom? Aí tem que cuidar com o recheio, né? Para ela também não engasgar. Às vezes o frango tem que ser, né, bem moidinho, só para ela não engasgar, tá? Aí tá bom. Peraí, gente. Deixa eu pegar. Sempre com cuidado na hora de pegar, tá bom? Sempre com cuidado, que fica bem quente. E aqui tá pronto o nosso pãozinho, tá? Ó, conseguem ver? Percebe que aqui, ó, ainda tá meio molinho. Eu posso colocar ele ali mais uns 30 segundinhos, tá? Ó, ali no meio ele tá bem molinho. Então, eu vou colocar ali mais uns 20 segundinhos para ele fermentar. E aí, vamos preparar aqui mais uma que eu quero fazer com a farinha de coco. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês com a farinha de coco, tá? Vamos lá. Prontinho. Agora é só finalizar, tá? Como que a gente vai finalizar? Fazendo o nosso pãozinho Tostex. Olha só como ele tá? Viu que o recheio aparece? O recheio tá aqui, ficou bem rústico, é assim mesmo que ele fica, tá? É o recheio bem rústico aqui, o nosso pãozinho, não precisa cobrir, vai ficar com muita massa, né? A gente quer um pãozinho aí com recheio. Senão vai ficar muita massa, não é o que a gente quer. Com cuidado, é bom esperar esfriar um pouquinho, né? Mas com cuidado, eu vou tirar aqui o meu pãozinho, tá? Por que ele é Tostex? Porque daqui eu vou dar uma tostadinha ou na frigideira ou no grill, que eu tenho um grill aqui, ó, tá? Você pode colocar no grill, ou na sanduicheira, ou na frigideira. Então, você pode fazer aí o seu pãozinho só para dar aquela tostadinha. Ah, eu não tenho grill. Coloca na frigideira, tá? E aí ele vai dourar dos dois lados. Então, eu vou colocar aqui, ó, com cuidado, tirei o meu pãozinho e vou colocar aqui no grill, tá? Aqui, pronto.
Eu vou colocar aqui, só que eu vou colocar ali que eu não tenho tomada aqui perto, tá? Já vou explicar a receita de novo para quem chegou depois. E agora eu vou explicar. Vou fazer ali rapidinho no grill. E agora eu vou fazer a receita com frango e catupiry vegano, tá? Como eu falei para vocês, eu sempre falo para vocês, aqui a nossa receita é ao vivo, né, de sexta-feira. Então, algumas coisas eu já tenho que fazer antes, né, para deixar pronto para vocês, mas eu vou explicar o processo, toda a forma de preparo, para não precisar fazer de novo mais uma receita. Então, aqui o nosso catupiry eu já deixei pronto. Ele tem essa corzinha porque ele é feito com a castanha de caju. Como eu falei, é uma excelente opção para quem quer diminuir, né, leites e derivados, para quem quer diminuir esses alimentos que são um pouco mais alergênicos, que são mais inflamatórios. Então, eu vou fazer aqui, nós fizemos aqui o catupiry vegano que você pode utilizar no pãozinho. Eu até tenho pronto ali, tá? Já vou mostrar para vocês. Pode utilizar no pãozinho, pode utilizar na pizza, fazer uma panqueca pizza aí com essa mesma massa, faz uma panquequinha, cobre com frango e coloca o nosso catupiry em cima, certo? Anota aí a lista de ingredientes do nosso catupiry. Eu utilizei aqui 1 xícara de castanha de caju de molho de um dia para o outro. É muito importante a questão da castanha de caju. Eu recebi uma dúvida uma vez. Mas a castanha de caju não pode ser consumida crua. Eu vou explicar para vocês que ela não está crua, tá? 1 xícara de castanha de castanha de caju, tá? Não a torrada, a castanha de caju que você compra aí na casa de produtos naturais, tá? De molho de um dia para o outro, 1 xícara de castanha de caju de molho de um dia para o outro, meia xícara de água, 1 colher de sopa de limão, para deixar um saborzinho mais, né, aquele saborzinho mais azedinho também, conservar melhor o nosso catupiry. 1 colher de sopa de polvilho azedo. O polvilho azedo ele vai me ajudar a dar a textura cremosa do catupiry, tá? Polvilho azedo e sal a gosto. Então, o que eu fiz? Eu deixei a castanha de molho de um dia para o outro, tá? Desprezei aquela água, coloquei no liquidificador a castanha com meia xícara de água, limão e sal, bati, né? Fiz aquele creme com castanha, creme de castanha. Coloquei 1 colher de polvilho azedo e bati. Ele ficou um creme, mas ele ainda não está pronto o nosso catupiry. Aí você precisa levar para a panela para ele, né, dar uma cozida para ativar o nosso polvilho, tá? Aquecer o nosso polvilho, ele vai ativar, o polvilho tem aquela goma, então ele vai me ajudar a dar consistência. Colocou na panela, ele não dá 2 minutos. Ele vai começar a desgrudar do fundo, é só você desligar e tirar, tá? Eu coloquei aqui, eu não tinha um saquinho de confeiteiro, então eu improvisei aqui, ó, num saquinho desse de celofane que eu tinha, e fica mais fácil daí pra gente colocar no nosso recheio, tá? Se quiser colocar num potinho, pode colocar. Então, espere esfriar um pouquinho, coloca no saquinho e está pronto. Castanha, água, sal, limão e 1 colher de sopa de polvilho azedo. Simples e prático assim, tá? E aí você pode deixar na geladeira, aí o nosso catupiry de castanhas, ele fica ali por 3 a 4 dias na geladeira tranquilamente. Tem gente que deixa até um pouco mais, tá? Aí você tem que ver aí a questão aí também da temperatura da velocidade, você pode ficar até 1 semana que o limão também ajuda a conservar. Beleza? Então, o nosso catupiry está pronto, já está frio. Eu já vou mostrar aqui o nosso Tostex, que já está quase pronto aqui, saindo da sanduicheira, tá? Agora, nós vamos fazer uma receita com a farinha de coco, tá? Para vocês verem a diferença na característica que vocês precisam fazer quando acontece isso. Não joguem massa fora, né? Nossa, ficou muito seca. O que eu fiz de errado, né? Eu já vou responder as dúvidas de vocês ali, tá bom? Então, vamos lá. Cadê? Tá. 1 ovo, 1 colher de sopa de farinha de coco, tá? Eu recebi ali, eu vi uma dúvida, não lembro de quem foi ali, que eu acabei de ver agora. E para substituir o ovo, quem tem alergia, né? Você precisa fazer aquelas substituições tradicionais de ovo, com gel de linhaça. Na verdade, eu nunca fiz, tá, gente? Então, aí tem que testar, fazer o gel de linhaça para substituir o ovo aqui nessa receita, tá? Pode tentar aí fazer essa substituição. Pode ser que depois eu tente algumas opções sem o ovo
e trago aqui bem certinho para vocês, tá? Não vou falar assim uma bem exata, porque eu não testei sem o ovo. Então, não vou dizer qual que ficaria melhor. Depois eu faço algumas adaptações, alguns testes e trago aqui para vocês, tá? Então, ó, coloquei o ovo e coloquei a farinha de coco, tá? Vou misturar e vocês vão ver a diferença na textura. Ó, a farinha de coco, ela é uma farinha muito fibrosa. Então, ela... Deixa eu só tirar aqui o nosso pãozinho. Peraí, gente. Só tirar aqui. Não aparecendo. Vou colocar o nosso... Só tirar aqui o nosso pãozinho, tá tostado já. Peraí. Deu? Então, vou mostrar aqui como que ficou o nosso tostex de atum. Olha só que lindo que ele ficou. Olha, gostou bastante. Tá? É só dar uma tostadinha, ele fica crocante por fora e bem macio por dentro. Então, a gente já tem aqui mais um tostex pronto de atum. Vamos finalizar aqui o nosso com a farinha de coco. Então, como eu estava falando para vocês, a farinha de coco, a característica dela é uma farinha mais seca, tá? Então, ela puxa bastante o líquido, tá? Ela fica uma massa, né? Uma farinha, dependendo muito da farinha de coco, tem umas que são mais fibrosas. Então, ela puxa bastante o líquido. Ó, ela fica mais consistente do que a farinha de amêndoas. Se você perceber que ela ficou muito grossa, você pode colocar... Lembra que eu falei que na farinha de amêndoas ela tem... Vou colocar aqui o sal, tá? A farinha de amêndoas ela tem gordura, deixa ela mais úmida. Você pode colocar uma colherzinha aqui de azeite, por exemplo, e uma colher de água. A gente vai dar mais umidade na minha massa, tá? Então, ó, pego aqui uma colherzinha de chá de azeite e uma colherzinha de chá ou mais de água, se necessário. Então, se você vê que vai precisar de mais líquido, que ficou muito grossa a sua massa, você pode colocar mais água, tá? Ó, viu como a consistência já mudou? Tá? Já ficou a consistência que eu quero. Então, já vou ligar minha air fryer aqui. Vou fazer essa na air fryer, tá? Na air fryer não precisa nem dar aquela tostadinha no final, igual a gente fez ali no grill. Na air fryer não precisa, tá? Então, eu coloquei aqui já. Vou colocar o fermento. Ai, mas de coco? Fica coxinha do coco? Fica. Eu, particularmente, eu gosto, tá? Nas receitas salgadas também. Ó. Coloquei o fermento. E vou fazer o mesmo processo aqui na minha forminha. Vou colocar metade, só que na air fryer ela demora um pouco mais, tá? Vai ficar uns 2 minutinhos enquanto a gente finaliza as outras receitas aqui. E depois a gente pega para fazer a nossa caminha. Ó, coloquei aqui, mesmo processo, vou colocar na air fryer. Tome cuidado se o seu recipiente pode ir na air fryer, tá? Eu quebrei já alguns recipientes que achei que poderia ir e não pode. Na air fryer. Então, vamos colocar aqui. Temperatura 180 graus, mais ou menos. Vamos ver aqui quantos minutinhos ela vai ficar, tá bom? Eu já tenho aqui uma pronta de frango com catupiry. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Ó. Então, aqui eu já tenho uma de frango com catupiry, que eu fiz na air fryer, e a nossa de atum, né, que eu fiz no micro-ondas e terminei, finalizei ali no grill, tá? Só colocar elas aqui para ficar bem bonitinho. Então, essa aqui de frango eu fiz na air fryer com farinha de grão de bico. E essa daqui foi a que eu acabei de fazer de atum, né? Olha só, as duas que eu já tenho pronto, tá? Olha o catupiry como fica, o recheio do frango, ele fica visível, ele fica assim rústico. E é assim mesmo que ele vai ficar o nosso pãozinho, tá? Outra forma de você fazer também o pãozinho é fazer só a massa e rechear depois, que foi o que eu fiz aqui. Então, você pode fazer a massa, faz a massa do jeito que a gente fez, coloca ela toda no recipiente, não coloca só metade, coloca tudo, coloca toda a massa no recipiente e leva para o micro-ondas, né? Ou se for fazer na air fryer, vai demorar um pouco mais, no micro-ondas 2 minutinhos, tá? Então, ela ficou só a massinha, eu coloquei gergelim por cima, você pode colocar semente de gergelim, sementinha de girassol, sementinha de linhaça, de chia. Eu coloquei gergelim e levei 2 minutinhos no micro-ondas. Aqui eu já tenho uma massinha pronta e fria. E o que você pode fazer? Ó, você pode cortar ao meio, tá cortadinho aqui, e rechear, né? Fazer um misto quente. Um misto quente, fazer um queijo quente,
né? Colocar o recheio de sua preferência. Então, você pode fazer assim também. Espere esfriar, por isso que eu fiz anteriormente, para ficar fria, para na hora de cortar não queimar a mão, tá? Então, você corta aqui ela no sentido horizontal e aí nós vamos rechear. Eu vou colocar aqui o nosso recheio de tomate com queijo, tá? Então, coloca aqui os queijinhos. Coloca o recheio da preferência, tá, gente? Ó, tomatinho, queijo, orégano, manjericão, fica uma delícia. Ó, tomatinho, esse aqui, nosso bauru, né? E aí vou colocar também um orégano, tá? E nós fazemos aqui um misto. E aí o que vocês podem fazer? Ah, faz ali 2, 3 pãezinhos, deixa na geladeira, depois só recheia na hora de comer. E coloca lá na sanduicheira ou na frigideira para dar a nossa tostadinha, tá? Vou colocar ele no meu grill e já mostro como ficou. Tem que ligar ele em algum lugar. Vou cuidar que tá quente embaixo. Peraí. Só cuida ali comigo. Beleza? Muito, muito simples, né? Enquanto tá fazendo a nossa caminha ali, vou ativar os comentários. Cadê? Foi a Josi, né, que perguntou do ovo. Josi, eu vou testar aqui umas receitas e vou trazer para vocês sem o ovo, tá? Gente, super simples, super nutritivo. A forma de apresentação. Isso aqui, você come um pãozinho desse, tem proteína, tem fibras, tem gorduras, complementa com uma salada, faz um jantar, porque ele é bem nutritivo, dá muita saciedade. Então, um pãozinho desse aqui, ó, um lanche completo aí, para fazer no café da manhã, no lanche da tarde. Ó, já fez aqui a minha caminha, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Espera. Na air fryer eu tô fazendo, tá? Vai ficar gravado aqui, tá mesmo? No Insta. Ai, tá quente. Ó, fez a caminha. Vamos fazer aqui de frango com catupiry vegano. Nossa receita não é vegana porque tem o ovo, né? Então é um catupiry aí, sem ser o catupiry tradicional, né, com derivados de leite, menos inflamatório, né, menos utilização. Esse franguinho aqui eu sempre faço e deixo na geladeira para fazer panquequinho. Eu adoro recheio de frango. Quem não gosta de recheio de frango, como eu falei, faz de atum, faz de tomatinho, com queijo, queijinho branco, faz de carne moída. Ó, coloquei aqui meu franguinho. Vamos colocar o nosso catupiry. Ó, ele tá quente. Cuidado, gente, cuidado. Só para vocês verem aqui o gosto do catupiry. Ó, tradicional você pode usar, né? Como eu sempre falo, eu sempre vou trazer algumas opções e versões menos inflamatórias da nossa gastronomia funcional, tá? Olha só como ele fica. E aí vamos cobrir com o restante da massa e levar para finalizar na air fryer. E tá pronto. Tem vários lanches da tarde aqui, ó. Ó, lembra que a massa, o recheio aparece. E é isso mesmo, só dar uma douradinha ali. Vamos voltar ali. Eu nem contei os minutos, não deu nem tempo de contar os minutos. Acho que foi 2 minutinhos, né? Para fazer a nossa caminha. Vamos voltar aqui. Ó, coloquei aqui de novo, vou levar aqui para finalizar. Beleza? Tudo certo por aqui? Muito fácil, né, gente? Como eu sempre falo, vamos aí aprender a transformar os ingredientes, sair da mesmice, né? Não aguenta mais comer omelete de café da manhã, vamos fazer o tostex, vamos fazer outras receitas, esse é o objetivo. Por mais simples que pareça, pode parar aqui, ó. Aqui. Por mais simples, né, que pareça, nossa, mas é isso? É isso mesmo, e é simples e tem que ser simples, não precisa complicar, tá bom? Gente, eu vou abrir aqui para ativar os comentários, tá? O pessoal aqui da nossa comunidade pode deixar os comentários aqui no vídeo, né, que eu sempre vou olhar na comunidade no Facebook, os nossos alunos e membros, né? Em breve nós vamos abrir as inscrições para quem quiser fazer parte da nossa comunidade NutriChef Funcional, ter acesso a todas as aulas gravadas. Então, todas essas aulas gravadas ficam na nossa comunidade.
comunidade, as aulas, né, de longa duração, as aulas online de longa duração, né, curso de massas, curso de panetones, fica tudo lá na nossa comunidade. Então, em breve nós vamos abrir as inscrições, tá, gente? E tenho 2 recados. Um da comunidade, tá? Em breve nós vamos abrir as inscrições e lá no meu perfil, no Instagram, tem um link para entrar na lista de espera se quiser saber mais informações, tá bom? E também tem outro link lá no meu perfil, que é no canal do Telegram. Pessoal, a galera que está lá no canal do Telegram, o canal é gratuito, tá? Para receber a lista de ingredientes antecipadamente. Então, entrou no canal do Telegram, recebe a lista de ingredientes antecipadamente, tá? Geralmente eu mando aí um dia antes a lista de ingredientes para vocês fazerem junto comigo. Então, entra lá no canal do Telegram para receber o aviso da aula e a lista de ingredientes, tá bom? Olha só o nosso misto, nosso misto low carb, tá? Já tá pronto aqui, deu uma leve tostadinha na frigideira e é isso. É mais um Tostex aqui pronto, tá? Deixa eu só abrir, deixa eu só colocar um espacinho aqui do lado para mostrar para vocês, tá bom? Aqui já temos 3 prontos, ó. Aqui o misto, fiz o pão separado, coloquei o recheio depois. Aqui de frango catupiry, aqui de farinha de coco, tá? Eu fiz esse pãozinho com farinha de coco, tá? Que eu fiz antes. Aqui com a farinha de grão de bico e aqui que eu fiz com a farinha de amêndoas, tá? Você pode mudar as farinhas, sempre lembrando que a característica, a textura é diferente. Vamos ver aqui se ficou pronto o nosso aqui na air fryer. Tá quase. Tá quase pronto, mas é esse mesmo que eu fiz aqui, ó, tá? Ali vai mais uns minutinhos, mas é esse que eu fiz aqui com o nosso catupiry vegano, certo? Muito prático, muito simples. Espero que tenham gostado dessa receita. E é esse o objetivo da nossa aula aqui, né? Trazer essas receitas, as clássicas, né? Essa receita aqui é uma receita clássica que eu sempre faço, que me acompanha há muito tempo. Então, eu vou refazer, eu vou trazer aqui, tem muita gente nova me seguindo. Oi, mãe! Minha mãe tá aqui também. Vem comer, tomar café. Neuci. Beijo. A Silvana. Deixa eu ver o que a Vivi falou. Quanto colocar de água para deixar a castanha de molho? Dá para colocar só para cobrir ela. Você cobre ali, né? Não tem uma quantidade exata. Cobre a castanha e aí deixa ela de molho, tá? Depois despreza aquela água. Você não utiliza aquela água, você vai utilizar uma água nova daí. Para fazer o catupiry, se você quer fazer um creme mais molinho, né? Não quer fazer no formato catupiry, coloca um pouquinho mais de água, tá? Na sua receita. Ou às vezes ficou muito pesado a sua castanha, coloca um pouquinho mais de água para acertar, tá bom? A minha mãe também. Família aí sempre apoiando. Certo, gente? Muito fácil. Eu vou deixar a nossa live gravada, né? Por uns dias aqui no Instagram. O pessoal da comunidade também vai acessar a nossa aula aqui. E, ó, saiu da live, espera terminar. Saiu da live, entra lá no meu perfil, entra no canal do Telegram para receber a lista de ingredientes e também entra lá para se inscrever na lista de espera da nossa comunidade, acessar todas as aulas e cursos da gastronomia funcional e low carb que eu estou trazendo para vocês, tá bom? A Raquel perguntou como fazer com recheio doce. Raquel, eu geralmente faço com banana, né? Que é um clássico também aí das nossas receitas, né? Então, teve até uma aluna, não sei se foi a Sueli, que fez tipo, com morango. Na massa, pro doce, na massa eu coloco canela, cacau, né? Essas especiarias aí. Principalmente você vai fazer com banana. E o recheio, você pode fazer um purezinho, né? Um purezinho de banana e colocar o recheio aí para fazer o rodelinha. Eu gosto da banana aquecida, eu gosto dela quente, principalmente no inverno, né? Aquele bolinho, fica um bolinho de micro-ondas, né? Fica um bolinho de micro-ondas, depois a gente dá aquela tostadinha. Dá para colocar um pedacinho de queijo também com a banana, fica bem gostoso. Então eu faço a massa, faço o mesmo processo, coloco como é que fala? Metade da massa, leva ali para o micro-ondas, faz a caminha, coloca a banana rodelinha, se quiser colocar um queijinho, uma pasta de amendoim, também fica bem gostoso.
coloca o restante da massa, volta e depois finaliza ali na frigideira. Fica um bolinho quentinho, eu gosto muito de bolinho quentinho assim, com banana. Com maçã dá para fazer também, né? Com uma geleia, às vezes uma geleia mais saudável também dá para fazer, tá bom? Quanto tempo dura o catupiry na geladeira? Meio. Olha, geralmente, assim, eu uso em 5 dias, né? A gente fala que dura até 7 dias, alguns alunos, tá? Então, porque ele tem o limão também ajuda a conservar um pouco, né? Então, e ele também foi cozido, os ingredientes, o polvilho. Então, mais ou menos, ele coloca 7 dias, mas assim, por segurança, até 5 dias aí dá para utilizar, tá bom? Beleza, minha gente? Gratidão por vocês que acompanharam aqui. Eu vi que a Mari estava aí também, nossa aluna Nutri. A Maria da Marques estava aí, né, Mari? Eu vi que passou por aqui. Sueli está participando com a gente do grupo de desafios. Muito feliz de todos vocês aqui. Muito obrigada pela participação ao vivo. Eu sempre falo assim que essa energia de vocês ao vivo. Agora eu vou tirar o óculos. Agora eu vou enxergar aqui vocês. Eu falo sempre que é muito importante essa energia de vocês ao vivo para continuar o meu trabalho, né? Para vocês aqui. A Natasha está por aí, nossos amigos, amigo do Terço, a Gil Santos. Estou muito feliz de ver meus amigos, alunos, familiares, todos vocês prestigiando o meu trabalho. Quero trazer muito conteúdo aqui para vocês, tá? E toda sexta-feira, às 14 horas, eu estou aqui. Me ajudem a escolher as receitas, sempre trazendo essa leveza, né? Essa praticidade, essa leveza, tá bom? E o nosso pãozinho ficou pronto para a gente finalizar a nossa live de hoje, né? E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que participaram e estiveram comigo até o final. Vou mostrar aqui como ficou. Cadê o plano? Agora tem um pãozinho aí para esse restinho de final de semana. Olha só, já fica bem douradinho quando ele vai no air fryer. Já prontinho aqui para comer, não precisa nem dar a tostadinha, né? Fica prontinho, tá bom? Beijo, pessoal, até semana que vem. Não esqueçam de entrar no canal do Telegram. Alunos, não deixem de acessar as aulas lá na comunidade. Eu vejo vocês, vejo o pessoal no grupo de desafios. E até semana que vem. Beijo!